funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Olá, muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui. Hoje a gente vai bater um papo super legal falando sobre quando a música popular encontra o erudito. E nós teremos pessoas assim maravilhosas, 3 pessoas
mestres no que fazem, pessoas iluminadas que estão mudando o mercado da música, então isso é muito maravilhoso, é uma honra para mim estar aqui. Mas eu gostaria muito de falar uma coisinha. Hoje, esse nosso nenê mundo da música, não hoje, né? Esse ano está comemorando 10 anos, então é maravilhoso estar aqui na presença de vocês, Mila, Liza, vocês estão mudando o mercado da música, estão documentando as mudanças do mercado da música, então para mim é uma honra estar aqui pela terceira vez. Muito obrigada, amo vocês. Eu gostaria então já de começar chamando, vou começar aqui pelo Mano Góes, por gentileza. Mano Góes, que já está aí há muito tempo no mercado de trabalho, nosso diretor artístico, temos muito a trocar. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos receber também o Rafaelo Ramundo, que é CEO da Novo Traço e diretor artístico da Orquestra Novo Traço. Muito bem-vindo. E também vamos receber o maestro Carlos Prazeres, que é diretor artístico da OSVA. Para me apresentar rapidinho, eu sou a Tiessa Torres, tenho 16 anos aqui no mercado da comunicação. E bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouco, né, sobre essa questão de orquestra, música clássica, música erudita, né? A gente já tem batido um papo há alguns dias falando sobre isso, tenho aprendido muito com esses três. E eu queria primeiro, né, que vocês falem um pouquinho de vocês. Vamos começar assim, para eu não ter que apresentá-los, vocês também poder falar como estão nos dias atuais, vocês que passaram por revoluções maravilhosas de carreira até chegar aqui também. Então, se vocês puderem falar um pouquinho para a gente sobre vocês e, principalmente, eu queria começar aqui, maestro, te fazendo uma pergunta, porque as pessoas elas não entendem tanto a diferença em orquestra filarmônica e orquestra sinfônica. Então, se você puder falar um pouquinho de ti, já começar nesse papo também, para que a gente possa falar um pouco sobre essa diferença? Bom, gente, tudo bom? Boa tarde para todos, eu me chamo Carlos Prazeres. E me antecipando aos trocadilhos, é um prazer estar falando aqui com vocês na Rio to See. Gente, olha, respondendo primeiramente a pergunta da Tiessa, hoje em dia não tem mais diferença nenhuma entre uma orquestra sinfônica e uma orquestra filarmônica, tá? Antigamente se dava realmente essa nomenclatura de filarmônica quando uma orquestra era mantida por amigos, porque temos aí, né, o prefixo filos, de amigos, de filantropia, de filarmônica. Mas hoje em dia, tanto uma filarmônica quanto uma sinfônica, ela acaba precisando dos dois. Ela precisa do governo, precisa da iniciativa privada. Orquestras completas, como a Orquestra Sinfônica da Bahia, são organismos caros. Então, se não tiver a presença do governo, de alguma forma, e a presença de amigos, ainda que estes estejam inseridos na iniciativa privada, a gente não sobreviveria. Bom, meu nome é Carlos Prazeres, eu sou maestro hoje da Orquestra Sinfônica da Bahia. Já fui assistente do maestro Isaac Karabchevsky durante 8 anos na Orquestra Petrobras Sinfônica. Meu instrumento é o oboé, que parece exótico, mas não é nada de exótico, tá, gente? É o principal instrumento de sopro de uma orquestra. Eu estudei oboé na Academia Filarmônica de Berlim. Todo mundo pensa que... O pessoal vai me perguntar assim, você toca oboé, mas é o quê? É de bater? O pessoal pensa que é um atabaque. Não, não. É um instrumento, é aquele instrumento da cobrinha. Originalmente seria esse instrumento. 2000 anos depois, ele está ali na orquestra, é o que dá o lá para uma orquestra afinar. Enfim, eu estudei oboé na Filarmônica de Berlim, na Universidade do Rio de Janeiro, e hoje estou à frente da Orquestra Sinfônica da Bahia e sou maestro, atuando com o Rafaelo Ramundo, meu querido amigo, como diretor artístico, e eu sou maestro da Orquestra Novo Traço também, com muito orgulho. Rafa, já que ele já falou um pouquinho aqui sobre a Orquestra Novo Traço, vamos falar um pouco sobre essa criação desse projeto maravilhoso, que já veio e já começou fazendo história,
Inclusive, eu acho que depois que você falar um pouquinho sobre o projeto, seria muito legal a gente assistir um vídeo já contando aí alguns detalhes e falando sobre o primeiro show que já ocorreu, sobre os primeiros lançamentos, porque o Rafael tem se preocupado muito também, além de trazer uma experiência para que as pessoas possam estar presentes e para que todos se sintam abraçados por esse tipo de produção também sobre a questão de estar presente em streaming, né, que hoje é fundamental. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também sobre o nascimento da Orquestra Novo Traço. Bom, primeiro, obrigado, Liza. É um prazer, Mila. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tia. Um orgulho danado estar aqui com o Mano, que eu já amo há tanto tempo, o Carlitos, que agora está pessoalmente com todo mundo. Boa tarde a todo mundo. Na verdade, eu fundei uma empresa que se chama Novo Traço. Eu sou fundador dela, sou diretor de criação dessa empresa. E o objetivo da Novo Traço é fazer as pessoas se conectarem antes de entenderem que são diferentes. A gente leva a música para as pessoas para costurar as diferenças que existem e fazer as pessoas progredirem de um ponto a outro na vida. Então, a Novo Traço criou projetos culturais espalhados pelo Brasil, patrocinados por grandes marcas, mas fundamentalmente oferecidos gratuitamente para as pessoas ou a preços populares. Então, isso é o que a gente vem fazendo. A gente se relaciona já há 19 anos com grandes patrocinadores, mas o nosso olhar é para as pessoas, e especialmente as pessoas que não podem. Eu estava vendo a Olivia Dean falar outro dia que ela gosta que as pessoas tenham grana para ir assistir a um show dela. É o que a gente faz. A Orquestra Novo Traço, ela nasce com o objetivo da gente assinar um pouco artisticamente o que a gente faz e de fazer essas conexões, mas especialmente com a música urbana, né? Eu tenho uma ligação muito forte com Carlos Prazeres, respeito o que ele, Mano, vem fazendo na Bahia, mas eu não podia criar alguma coisa que fosse uma cópia barata do que eles já fazem maravilhosamente lá na Bahia. Então, eu queria atender uma faixa de público que acha que existe um tipo de sonoridade que não é para eles, e a gente diz que é. Então, o objetivo da Orquestra Novo Traço na verdade, ela não é nem reduzir a importância da música clássica e nem melhorar a importância do rap, do hip hop, do funk. Pelo contrário, é construir uma ponte entre os dois mundos e pensar o tempo todo em progresso, em evolução, em amor, em vida boa para todo mundo, né? Então, daí nasce um projeto lindo que se chama NT Sessions, e do NT Sessions um desdobramento, que o NT Sessions, na verdade, foi um encontro da Orquestra Novo Traço com 14 músicos da música urbana, Lennon e Papatinho e uma série de outros que, se eu falar, eu sei que você vai me matar, porque você ainda vai lançar todo mundo, mas uma série de artistas da música urbana. A gente foi para o estúdio Sonastério, em BH, gravou um conteúdo que já vai estar aí distribuído no YouTube para todo mundo ver. Na verdade, a gente lançou um single, que foi Celebrando a Vida, com Lennon e o Papato, e a Orquestra Novo Traço, em 2 semanas, tem mais de 70 mil ouvintes mensais. Então, no Spotify. Então, a gente vai lançar isso para todo mundo. E esse encontro originou um show histórico que a gente fez no Teatro Municipal, que você vai mostrar aqui. Foi pela primeira vez em 117 anos. Aliás, a presidente do Teatro Municipal está aqui, a Clarinha. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por ter nos permitido ocupar a sua casa. Pela primeira vez com o rap e o trap tocando junto com uma orquestra sinfônica dentro da Casa da Música Clássica. Então, e a gente fez isso do jeito que a gente gosta, a R$ 2,50. Não, incrível. Aliás, já vamos ver um pouquinho mais como que foi essa noite, como ela foi especial, com o vídeo aí que o Rafa mandou pra gente. A gente só junta a ponta, a gente conecta os pontinhos para fazer a história ser contada e no final do dia levar para as pessoas amor, né?
20 anos atrás aqui, a gente na porta do Teatro Municipal, e hoje a gente está aqui dentro fazendo show deles, então... Vale a pena acreditar. A gente está aqui para democratizar a música, para fazer a música chegar longe, para milhões de pessoas. Belíssimo. Projeto maravilhoso. E já que a gente já está falando de projeto maravilhoso, Mano Góes, vamos falar sobre os seus novos projetos. Você está com um musical lindo aí para Gal, que tem, enfim, feito história, marcado e contado a história dessa mulher tão maravilhosa, de uma maneira tão linda. Conta pra gente sobre o que você tem feito nesses últimos tempos, porque você tem mudado muito a história de muita coisa, muita gente, dando espaço para muitas pessoas também. Então conta um pouquinho mais pra gente. Bom, boa tarde, Tiesa. Obrigado pelo convite, Mila. Obrigado, é sempre muito bom a gente estar conversando sobre música. Eu sou Mano Góes e sou conhecido, né, no meio como compositor de música popular, né? E eu amo a música popular, assim como eu amo o alcance, né, que a música proporciona às pessoas, de abrir horizontes. Então a gente pode transitar na música por muitos e infinitos caminhos. O que eu acho mágico na música é isso. E quando a gente fala de alcançar, e a gente vê um projeto como esse do Rafaelo, né, com a regência do Carlos, com hip hop, por meio de instrumentos, né, de uma orquestra sinfônica, né, com toda aquela elegância que uma orquestra proporciona, a gente percebe o infinito que é você transitar no mundo da música, né? E eu vejo na OSBA, a Orquestra Sinfônica da Bahia, um potencial, uma capilaridade enorme de alcance. O maestro Carlos vai falar mais da OSBA, mas eu, como fã da orquestra, que ia para os shows, fiquei muito emocionado quando o Carlos me convidou para fazer a primeira direção artística da Orquestra Sinfônica, que era um ambiente que eu me adequava perfeitamente, que era o ambiente do carnaval, que era o baile e concerto, um dos projetos criados por Carlos, de fazer música popular se aproximar, né, fazer a orquestra se aproximar da população por meio da música popular. Então ali era carnaval, era o meu ambiente, Carlinhos Brau, né, e aí foi Armandinho, Margarete Menezes, foi incrível. E a partir daí outros projetos nasceram em comum e a gente vem criando, produzindo alguns espetáculos bem interessantes, bem bonitos, em que a gente coloca toda a sofisticação, toda a elegância da orquestra para transmitir aquela linguagem que as pessoas já conhecem de uma forma diferente, né? O olhar de uma forma diferente. Tem uma frase de Manuel de Barros que eu adoro, que é assim, que as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, elas desejam ser olhadas de azul. Eu adoro isso porque falo do ponto de vista da coisa, né, assim, uma cadeira é uma cadeira somente, mas para quem tem um olhar aberto, essa cadeira é uma poesia, vira muitas coisas. Então é isso que a orquestra oferece para essas pessoas que vão assistir pela primeira vez uma orquestra sinfônica tocando, com 73 músicos no palco, né? Se encanta, tem um olhar novo, de descoberta, é levantar a pedra e ver o que está embaixo dela, né? Então isso é fantástico. O que mais me emociona nesses espetáculos da OSBA é ver a emoção das pessoas, o olhar de pessoas que transitavam no carnaval, no São João, né, nas músicas românticas, e por meio daquela força sonora que vem, daqueles arranjos, né, as pessoas se emocionam e choram, né? Menina Eva, aquela música que todo mundo conhece, a orquestra tocando e as pessoas cantando, chorando, falando do apocalipse, do fim do mundo, do carnaval, mas chorando, emocionadas, porque provoca aquele despertar, provoca aquele olhar azul sobre aquilo que ela enxergava de uma forma mais comum. Então essa é a infinitude que eu vejo numa orquestra, no potencial de alcance, de dialogar com a sociedade, de dialogar com as pessoas e oferecer aquilo já conhecido de outra forma.
E a gente tem falado muito sobre como uma orquestra e o que vocês criam tem sido muito um ato político também, né? Principalmente a gente fala muito sobre a OSBA e o que vocês estão fazendo. E eu queria muito falar sobre essa visão de ser um ato desconectivo mesmo, né? Um ato de... É quase um ato de resistência também fazer o que vocês fazem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a OSBA e sobre os projetos que estão rolando hoje em dia. Gente, olha, antes de qualquer coisa, eu queria só... falar para vocês um pouquinho dessa questão de se fazer música popular na orquestra, tá? Existem duas orquestras muito diferentes aqui. A Orquestra Sinfônica da Bahia, ela é uma orquestra que atua 90% da sua temporada na música clássica. E a gente destina 10%, claro, à música popular. Então a gente, na verdade, se utiliza da música popular como uma estratégia para aproximar as pessoas da música clássica. O Rafaelo, agora, quando ele criou a Orquestra Novo Traço e deu essa oportunidade de um público que estava acostumado só ao rap, muitas vezes o público da periferia e das favelas, que só estava acostumado a ouvir o rap, era um público que jamais se aproximaria de uma orquestra. Então a gente tem uma orquestra atuando como algo multifacetado, como um organismo plural e também, isso que a Tiessa falou, como um ente político. E eu digo, por exemplo, no caso da OSBA, a Orquestra Sinfônica da Bahia teve um projeto chamado OSBatalá, que é um projeto que se baseou no Obatalá, que foi um lindo projeto de homenagear a mãe Carmen, que é a filha da mãe menininha do Gantuá, que faleceu agora há cerca de um ano, nem sei se tem tudo isso, mas esse projeto homenageou a mãe Carmen. A orquestra, ela tem algum fundo religioso? Não, de forma alguma. Mas nesse momento em que terreiros de candomblé são atacados no Brasil inteiro, a Orquestra Sinfônica da Bahia, que é um lugar essencialmente preto, ela se viu na responsabilidade de alguma forma, credibilizar essa música. A música dos terreiros de candomblé é muito importante para a cultura da Bahia. E eu acho que uma orquestra baiana não pode se furtar a ter isso. Quando o Rafaelo pega um público essencialmente criado na periferia ou nas favelas cariocas e mostra para esse público que o teatro municipal também é deles, que os impostos deles também pagam o municipal, e falam a linguagem dessa galera, porque não adianta só cobrar R$2,50, R$2,50, R$5, R$2,50, é algo que precisava acontecer. É o mínimo do mínimo para essa galera chegar ali, mas falar a língua deles é ainda mais importante. Então essa galera hoje sabe o que o Teatro Municipal é deles, e essa galera sabe que uma orquestra também pode tocar a música deles. A gente estava tocando música clássica, estava misturando? Não. O concerto teve 2% de música clássica, foi Vila Lobos, Prelúdio das Baquianas 9, mas o resto foi música popular, foi o rap, o trap. E aí, essa galera entendeu que uma orquestra sinfônica também pode atuar ali, como um organismo plural, multifacetado e um ente político. Com toda certeza. E aí, já falando sobre isso, entrando nessa questão do evento, porque a gente teve por R$2,50, inclusive foi uma noite muito histórica, porque, para quem estava presente, sabe que em 120 anos foi a primeira vez que a gente teve um show de um artista ali do hip hop, e muitos artistas que estavam ali presentes nunca haviam entrado no Teatro Municipal. Então, foi realmente muito histórico, foi uma noite muito emocionante. Eu acho que todo mundo que estava lá viveu um momento muito icônico, e eu converso muito com o Rafaelo sobre o quanto
quanto foi uma ocupação aquilo que aconteceu naquela noite, que foi uma noite tão especial. E eu queria saber, para você, como diretor artístico, como foi criar essa noite, como foi idealizar essa noite também, com esses artistas tão maravilhosos quanto Papatinho e Lennon. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que saber o que a gente veio fazer na Terra. Eu acho que essa é a primeira coisa, sabe? Está falando sobre o olhar azul, sobre as coisas que tocam a alma das pessoas. A definição do latim da palavra cultura significa cultivo, significa cuidado. Isso tudo começou lá atrás com a agricultura, a cultura agrícola, a puericultura, a cultura de criação das crianças, dos seres humanos. É que o conceito de cultura ele ficou um pouco difuso no tempo, porque ali por volta do século XIX, com a antropologia e com a criação das sociedades, o mundo começou a ficar dividido, e dividido por classes. E do ponto de vista eurocêntrico, passaram a existir as sociedades letradas, evoluídas, e as ignorantes, as que não tinham acesso a isso, né? A música clássica vem de um tempo em que a música popular também já existia. Então, o que a gente está fazendo aqui é costurar as cidades. A gente está fazendo o que um e outro não conhecem de um e outro e apresentar, para a gente voltar para o tempo em que cultura significava cuidar, evoluir. Quando você mostra a música clássica, que é uma música letrada, uma música técnica, uma música bem escrita, né? Quando você mostra que do período barroco, quando vem Johann Sebastian Bach, para alguém que vive do funk, essa pessoa compreende, e é o meu único interesse como negócio, é fazer que as pessoas se movimentem socialmente do ponto A para o ponto B. É isso. E a gente faz isso mostrando para elas o que esses caras estão fazendo lá na Bahia, que estão lançando um musical de comemoração dos 80 anos da GAL, e faz uma orquestra do tamanho da Orquestra Sinfônica da Bahia, mostrar a Gal Costa para as pessoas. No final do dia, o entretenimento e a alegria que a gente gera na alma das pessoas faz delas melhores e oferece conhecimento para que elas progridam. Eu estou lendo aqui o tema do nosso painel, né? As estratégias que renovam a música clássica e geram novas fontes de receita. A gente tem zero pretensão de renovar a música clássica, zero. A música que a gente faz quando a gente mistura a orquestra com a música popular é uma música popular orquestrada. A gente está adicionando sonoridades a um público que talvez ainda não tenha escutado aquilo, mas talvez, porque o funk, a música baiana, desculpa, você escutar uma música do Mano Góes, como ela é na Bahia, num ritmo com as harmonias criadas por ele, ela não precisa da música clássica para subsistir. Não precisa, ela tem condição sozinha. A diferença é que a música, que o popular, ele não é menor, ele só não viu ainda alguma coisa que a gente está tentando mostrar. Do ponto de vista do negócio, para a gente poder oferecer acesso da maneira como a gente vem buscando há muito tempo, a gente precisa de marcas que olhem para esse público para o qual a gente está falando. E o público para o qual a gente está falando é gigantesco. A gente fala para pessoas de classe B-, C, D. Gente que ainda não teve acesso ou não foi oportunizada. Ainda não lhes foram apresentados esses recursos culturais, que é o que faz a gente desenvolver as potências de cada um. Então, eu acho muito inteligente do ponto de vista das marcas, e eu tenho algumas marcas que me apoiam, como a TIM, a Light, a Enel, a Petrobras, que está aqui com a gente, apoiando diversas, a Equatorial Energia, lá no Maranhão. Elas fazem com que a sociedade fique melhor por conta do investimento delas, entendeu? E elas atingem um público consumidor absurdamente grande, ávido por consumir música, por conhecer e por progredir socialmente, entendeu?
Exato, e todos os lados saem ganhando, né? Porque isso integra também no lifestyle da pessoa que está vivendo, na experiência que está sendo atingida. E, mano, bom, já que a gente já está falando aí do projeto em homenagem aos 80 anos de Gal, queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente. E ele também trouxe um vídeo para a gente entender um pouquinho mais sobre o carinho que esse projeto está sendo desenvolvido. Então, vou falar para você discorrer um pouquinho e em seguida a gente entra com o vídeo. Tá, eu vou ser breve porque Gal, ela tem uma importância enorme em minha vida porque lembra muito meus pais, né, especialmente meu pai. Então eu cresci ouvindo Gal Costa. E aí quando, no início do ano passado, em uma reunião que eu estava tendo, né, com o secretário de Cultura e com o meu sócio, né, empresário do Jamil, meu sócio até hoje, Paulo Borges, lá surgiu a ideia de fazer um fim de semana em homenagem aos 80 anos de Gal. Imediatamente eu pensei em fazer essa homenagem com a Orquestra Sinfônica da Bahia, por que não? Né, e todo o processo de construção, aí eu falei com o Carlos, né, falei com a Osba, todo mundo se encantou com a ideia, vamos viabilizar, 26 de setembro de 2025, 80 anos de Gal. Bora, mas vamos fazer isso virar um audiovisual? A Osba não tinha pertencimento ainda nos streams. A Osba estava na idade da pedra antes de E eu achei muito curioso. E eu achei isso muito curioso, né? Porque eu pesquisando, eu vendo as orquestras, assim, a USB, a Orquestra Petrobras, a Orquestra Ouro Preto, eu via que eles já tinham uma vida ativa dentro do universo dos streamings, e a OSBA, com todo aquele potencial, toda aquela força, todos aqueles projetos... Não tinha nada. Não tinha. Aí eu fiz, vamos criar, vamos organizar para a gente fazer uma parceria aqui que viabilize, né, e dentro de toda a complexidade de uma orquestra, a gente conseguiu organizar, Rafa, e lançamos esse projeto que vem de uma série de organizações anteriores necessárias. Autorização das fotos de Gal Costa. Eu fui atrás dos arquivos da Rede Globo. Assim, o show chegava e não conseguia, quando não dava mais para conseguir falar, desiste dos arquivos da Rede Globo, vamos tentar aí os fotógrafos, por meio de Instagram consegui os fotógrafos, né? Tereza Eugênia, que virou minha amiga, fofa, que eu adoro, uma grande fotógrafa da carreira de Gal, que me liga para perguntar se está chovendo em Salvador, eu adoro isso, que é super aleatório, assim, a gente virou amigo, adoro ela, e é uma grande fotógrafa que tem ali aquele arquivo imenso de Gal. Então assim, e aí vem ainda o principal, não só a autorização dos artistas, das músicas, a composição dos artistas todos que iam participar. Óbvio que imediatamente eu convidei os orixás, né, lá da Bahia, por questão de agenda eles não podiam, então a gente foi adequando de acordo com o que Gal representava para as pessoas. Sophie Charlotte, que tinha interpretado ela no cinema, a Valérie Gondin, que tinha interpretado ela no musical de Djavan e agora no musical de Gal. Artistas que tiveram carreiras pontuadas. Tem até uma música de um grande compositor que está aqui, o Celso Fonseca, que está ali, que é o compositor da música Sorte, junto com o Ronaldo Bastos, que está no nosso DVD, no nosso audiovisual. Então é todo um processo de muito trabalho e o de convencimento dos herdeiros. Porque hoje é só o Gabriel Costa, mas até então não era só o Gabriel quem decidia pela obra e pela participação, pelo uso do nome e imagem de Gal. Então foi um trabalho enorme, um trabalho de muitas reuniões, muito convencimento para a gente viabilizar, transformar aquele espetáculo em um projeto de streaming, que gera uma nova fonte de receita, que a gente vem conversando, né? Então, assim, eu acho que o resultado é bem bonito, a gente conseguiu entregar o espírito do que a OSBA é, nesse universo de valorizar os arranjos, os artistas. Tem muita generosidade ali, muito carinho, muito afeto, os artistas todos ficaram muito felizes. E nós acho que a gente conseguiu construir uma abertura de porta para a OSBA dentro do universo do streaming com muita dignidade, né? Com muita delicadeza. A gente já lançou ontem a primeira faixa de trabalho, que é com Sophie Charlotte, da música de João Donato e o Liniers, A Flor de Maracujá. Eu trouxe aqui para a gente ver. Bom, então é um momento, e agradeço publicamente a consultoria do Mills, que está ali sentado, que antes da gente fazer esse selo, eu não tinha ainda um selo, eu chamei ele para uma conversa e ele generosamente, gentilmente, deu 4 aulas para a gente se organizar como empresa, estrutura, e hoje somos um selo fonográfico. Obrigado, Carlinhos. Vamos assistir? É isso, bora. Gente. Viva Gal Costa, seu legado, sua arte que ressoa para sempre.
Palmas do maestro Carlos Prazeres, gerência sempre. Bravo, bravo. Muito. Isso aí não seria... Só balancei o braço ali, a ideia foi todo mundo gosta de homenagear. Mas isso diz muito, gente, sobre uma orquestra e sua sociedade. Enquanto a gente entendeu uma orquestra como uma espaçonave vienense vindo aqui nos civilizar, a gente entende errado uma orquestra, e aí só vai afastar o público. É interessante que as pessoas lá da Bahia, o público baiano, do qual eu hoje faço parte, eu hoje sou um cidadão baiano, tá, gente? Há 15 anos de Bahia já. E eu posso dizer assim, que quando a gente vê uma orquestra tocando Gal Costa, uma orquestra que não se furtou a homenagear a Gal Costa nos 80 anos dela, é uma orquestra que aí sim vai lá assistir Bruckner, que é um vienense, na verdade não nasceu em Viena, mas é um austríaco, vai lá assistir Bruckner falando assim, pô, que legal, da mesma maneira como a gente enxerga Shakespeare, mas não como um elemento civilizatório, porque é uma orquestra que fala a língua da sociedade baiana. Mas eu queria só complementar rapidamente uma coisa que o Rafa falou aqui sobre rap, que ele falou da união do rap com a música clássica, e eu fiquei com essa coisa de dizer aqui, gente, ó, eu vou assoviar uma música para vocês, vejam se vocês lembram dessa música. Lembra dessa melodia? Ficou famosa essa melodia agora. Essa melodia é uma partita em Lá menor para flauta solo de Johann Sebastian Bach. Nasceu, sei lá, 300 anos anos antes de Bumbum Tantan. Mas foi esqueci o nome dele agora, esse rapper
excelente. MC Fiote. MC Fiote, que pegou e bom, vai no bumbum, vai no bumbum, vai no bumbum, vai no bumbum tantã, e aí tem também o Babylon by Gus, que é uma música que ele pegou um concerto de Vivaldi para violinos, ou seja, o rap e o trap estão cheios de referências clássicas. E muito. E assim, o que é muito maravilhoso... Bom, primeiro eu preciso agradecer muito. Eu tenho, assim, as trocas com vocês nesses últimos dias têm sido maravilhosas, que eu tenho aprendido muito e tenho olhado com um olhar muito disruptivo, com essa linha muito até educacional que esses três têm feito. Eu acho que não só comigo, mas com todo mundo que está aqui presente. E até falar eu achei muito belo e brilhante. A gente assiste essa apresentação agora para Gal, quando a gente esteve no Sonastério, você ali gravando, e a gente vê que você está entregue, está intenso nisso, e como aquelas músicas realmente te tocam. E é isso, é música. É indiferente de ser o clássico, ou de ser o hip hop, ou de ser um samba, um brega. Então isso é muito belo ver essa entrega. Mas a gente que é regente, a gente precisa desses dois motores maravilhosos de impulsão da gente. Mano chega lá com as ideias dele, e eu falo assim, será, mano? E aí, quando a ideia dá certo, eu falei, cara, é maravilhoso, mas é uma cabeça pensante. Gente, esse cara é parte da alma do axé baiano. Eu não vou resumir, mano, só a Mila, não, mas todo mundo conhece, claro. Resumir. O Mila, todo mundo conhece, óbvio. Não vou resumir, mano, só isso. É uma composição de Mozart. É uma usina. O Mila foi a serenata noturna de Mozart, né? Pam, 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 pim. O Mila foi isso pra você, né, mano? Essa pessoa. Claro que foi. Mozart falou assim, gente, assim, tem a missa em dó menor que é maravilhosa. Não, mas tem pam, pam, pam. Eu gosto daquela. Pam, pam, pam. Agora, mano, esse cara é incrível, essa usina de potencialidade. Mas eu me lembro de uma situação interessante. Quando o Rafa me ligou, estava nas férias. Estava no Natal, na verdade. Era dia 25. A Rafa me ligou. Eu não vou imitar ele, não vou te imitar, calma. Aqui eu imito todo mundo, mas imito o Rafa também. Eu imitei. Assim, porra, Carlitos, seguinte, velho. Ô, meu irmão. Eu falei assim, porra, cara, a gente vai botar rap no Municipal com Papatinho e Lennon. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Será, Rafa? Pode ser que dê certo. E aí eu desci em Belo Horizonte, lá no Sonastério, encontrei com o Rafa e a gente foi conversando. Eu falei assim, Rafa, será que era isso mesmo? Não sei, cara, será? E eu fui sendo convencido pelo Rafa nesse caminho. Quando chegou no estúdio, comecei a trabalhar com os caras, eu ouvia a música deles me imbuí de toda aquela informação. Eu falei assim, pô, se não fossem pessoas como esses dois aqui, a gente ia ser só um mero balançador de braço. Essas pessoas é que trazem isso pra gente. Queria agradecer. Não, mas você é muito generoso nesse aspecto, porque você tá de braços abertos para a música popular há muitos anos. Não é de hoje que a gente faz, por exemplo, o Prudential Concerts, o Música em Movimento, o Vila Lobos em Movimento, que a gente já fez junto. A gente faz por 9 anos o Prudential Concert, conectando orquestras sinfônicas a artistas populares, e já passaram pelo Prudential Concert nomes como... Acho que esse ano 10 anos, né, Rafa? 9 anos. Milton Nascimento, Gilberto Gil. Cara, bom, esses dois tá bom. Mas daí para baixo, todo mundo, a música popular brasileira passou por ali, e o Carlos sempre abraçou isso com muito carinho. Ele é muito generoso com essa música e ajuda a gente a cumprir um papel. Esses artistas populares, sobre todas as coisas, e para mim, e isso é o que mais importa, quer dizer, mais do que a erudição deles ou a capacidade técnica de construção de uma música, esses caras são grandes comunicadores. Quando você fala com o Lennon, por exemplo, que se comunica diariamente com 11 milhões de pessoas só no Instagram, esse cara tem alguma coisa a dizer. E eu acho que a gente tem a obrigação de oferecer alguma coisa através dele para o público dele. Então, a gente tem um papel social aqui também.
de literalmente contribuir para a sociedade. Por isso é que eu falei, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui. A gente não está aqui passeando. De que é mais fácil para mim apontar o dedo para uma música que veio da favela e dizer essa música é menor porque ela é menos letrada, do que trazer esse universo da favela, que é muito importante e gigantesco, com uma cultura individual, proprietária, com uma linguagem criada por eles, para eles e para o mundo, conectar elas a um outro universo e fazer o que eu já falei repetidas vezes aqui, que é costurar, apresentar para as pessoas o que elas ainda não sabem que gostam. Eu acho que o nosso papel como curadores é escolher para as pessoas o que elas ainda não sabem que gostam. Isso não é uma questão de imposição, a gente oferece o que elas conhecem e querem, mas apresentar é a nossa obrigação também. Quando a gente conecta um grupo de artistas, por exemplo, de música de orquestra, e faz essas vozes, tem uma metáfora importante aí, né? Uma orquestra, elas são muitas vozes diferentes, trabalhando em uníssono, conectadas por um maestro. Exato. Né? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para a vida das pessoas. Quando eu olho Flor de Maracujá, é impossível não se emocionar com aquilo. Então, também tem um outro aspecto das belas artes com a gente, que é tocar a nossa vida, fazer o nosso coração ficar melhor, fazer uma sociedade um pouco mais calma, mais suave, mais alegre, né? Com um sorriso no rosto. Nietzsche já falava, né? A arte existe porque a vida não basta. Exato. Exatamente, né? E não basta em uma vida só, né? E, gente, tudo que é muito bom, infelizmente, vocês sabem que dura pouco, né? Então, esse papo aqui que ele daria para render 3, 4 horas e que, inclusive, a gente pode seguir depois, quem quiser continuar batendo um papo, falando sobre música, falando sobre orquestra, falando, enfim, sobre todos esses atos políticos que esses meninos têm feito por aqui. Eu queria entrar nas considerações finais com vocês. Eu sei que tem muito por vir ainda, tem muita história. Eu sei que tem do projeto agora também da Novo Traço, tem muito lançamento por vir, tem muita novidade, muita coisa já está sendo negociada, mas eu também não vou falar, porque senão realmente a gente vai soltar algumas coisas que eu prometi que não vou soltar. E a gente tem muito também para vir das suas direções, da sua criação, enfim. Eu queria muito agradecer esse papo entre a gente, ele foi muito rápido, a gente gostaria de falar muito mais, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês abrirem o coração, falar um pouco mais sobre o projeto de vocês, e aí para a gente encerrar, contem um pouquinho do que está por vir nesses 6 minutinhos que a gente tem aí. Quer começar, gente? Fica à vontade. Bom, então vamos fazer assim, né? Isso, vamos inverter. Tá. Bom, primeiro agradecer imensamente, eu quero agradecer muito ao maestro Carlos Prazeres, porque ele, como o Rafa falou, a palavra que define ele é a generosidade, sem dúvida. Né? Eu acho que quando a gente pensa em fazer um projeto, a primeira coisa que eu penso é na capacidade do maestro de ser uma figura pop dentro do universo erudito. E isso ele tem levado com muito talento. Então agradeço a ele, porque tudo que veio, todos os projetos, a minha vida dentro da música, eu sempre fiz direção artística sem saber que o que eu estava fazendo era direção artística. Ele que me falou, o que você está fazendo é direção artística. Que eu fazia com o Jamil e o Noites, né, com a banda Mel. Então tem projetos por vir agora, que eu vou fazer a direção do DVD de Lazo, o primeiro DVD de Lazo Matumbi, né, o de Paulinho Boca de Cantor, dos Novos Baianos. Então despertou um olhar interessante sobre o meu olhar de shows. Né, a gente viu ali em Flor de Maracujá aquelas projeções, aquelas imagens para colocar o universo pop. Padre Vieira falava, né, que a imagem ajuda a gente a enxergar o som. Então, a soma disso, da roupa do maestro, da roupa dos músicos, tudo aquilo contribui para que a mensagem seja percebida e sentida, né? Isso é a arte, é o poder do alcance. Então, todos esses detalhes sempre são recebidos com muito carinho. Para me despedir, eu agradeço mais uma vez Mila, Rafa, Maestro Carlos Prazeres, Chiesa. Avisar que sábado que vem, agora, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube da OSBA, o espetáculo que a gente está fazendo, o concerto São João Sinfônico, Vida de Viajante. Não dá para perder de jeito nenhum. É lindo, é de São João, é lindo, então a gente está fazendo com muito amor. Vocês podem assistir, vai estar lá no YouTube da OSBA e vai ser lançado posteriormente também como audiovisual. Obrigado a todos. Obrigada a você, meu bem.
Rafa, conta pra gente aí o que der para contar. A gente sabe que tem muito para vir aí também nas plataformas, tem muita novidade para vir dentro dos streamings, muitos lançamentos. A gente tem trocado muita ideia aí, feito muita reunião, falando muito com o pessoal da One, que inclusive está todo sentado aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. Conta pra gente. Bom, de novo, obrigado a você. Obrigado, mundo da música. Carlitos. Mano, obrigado de coração por tudo. Estou feliz. Estou com uma das minhas irmãs sentada ali, com o time da Novo Traço, com a Guacira, que eu amo tanto, Clarinha lá atrás, todo mundo aqui. Obrigado por esse papo maravilhoso, assim. Obviamente que a gente fala pouco, então a gente ficaria aqui umas 5 horas batendo esse papo certamente. A gente segue com o NT Sessions, tem um rollout de lançamento grande aí que vai até novembro, com todos os artistas que a gente gravou no Sonastério, isso para o digital. A Novo Traço tem um conjunto de festivais gratuitos que a gente faz do norte, nordeste até o sul. Então a gente tem ainda o Festival de Natal Equatorial, o Festival Enel com Você, o Festival Tropicana. A gente queria muito que vocês conhecessem a Orquestra Light da Rocinha. A gente tem uma orquestra dentro da Rocinha, patrocinada pela Light. A gente tem 45 músicos, todos moradores de favela, contratados, trabalhando, vivendo de música com a dignidade que a gente quer dizer, cumprindo esse papel que a gente tem. E eu acho que é isso, quer dizer, um papo como esse, ele é importante para a gente mostrar que no final do dia mais importante do que se a gente apresenta para as pessoas a música clássica, ou funk, ou rap, ou a música baiana, é mostrar que a cultura ela desenvolve o melhor das pessoas, ela cria benefícios reais para a vida das pessoas, seja do ponto de vista da alma delas, do emocional e do espírito para progredir. Quer dizer, eu gosto desse conceito de progredir, de você sair de um... É o jogo que a gente joga nessa sociedade que a gente subdividiu. Então, vamos progredir, vamos viver melhor e que a música faça bem para as pessoas nesse lugar. A gente tem um conceito na Novo Traço que é o de latência emocional, né? Esse tipo de coisa que a gente viu, seja o que a gente fez no Teatro Municipal, o que eles estão fazendo lá na OSBA, faz com que as pessoas voltem para as casas melhores do que elas vieram. Que as suas almas estejam alimentadas para que elas vivam melhor e conquistem o que desejarem conquistar. E o nosso papel aqui é mostrar. Se tem gente que não mostra, a gente descortina esse negócio todo e mostra, tem música clássica, tem música de orquestra com rap, música de orquestra com música popular brasileira, música de orquestra com funk. Divirta-se, aproveite e que isso faça bem para a tua vida. Que as marcas compreendam cada vez mais esse território da música e esse território que a gente está criando da música, da junção das orquestras com a música popular, e compreendam isso como oportunidade de negócio e comunicação com as suas bases de consumidores, entendeu? Então, quero agradecer de novo também ao Rio to See, meu amigo Emerson estava aqui, é um dos fundadores do Rio to See. Quero agradecer a todo mundo, porque esse tipo de debate ele é fundamental. E, mais uma vez, a você por ser essa figura tão amorosa. Obrigado. Obrigada a você. Gente, só queria... Obrigado, bravo. Aproveitar os últimos 20 segundinhos aqui para agradecer a todos vocês presentes aqui na nossa conversa, aos nossos queridos mestres aqui do lado. Sem eles, a gente não conseguiria fazer nada. Muito obrigado você também, Tissa. Muito obrigado pela essa condição maravilhosa. Gente, é isso. Uma orquestra pode ser muito mais do que simplesmente um organismo para tocar belas músicas. Uma orquestra é um ente político, uma orquestra é um ente revolucionário, uma orquestra precisa ser o reflexo da sua sociedade e não um elemento civilizatório eurocêntrico na sociedade. É isso. Muito obrigado. Bom, agora nós finalizamos de uma maneira brilhante, né?
Eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui. É muito lindo ver essa sala cheia para a gente falar sobre música, para a gente falar sobre o que o nosso coração vibra. É muito lindo ver amigos, pessoas que estão assistindo de casa, família One RPM que também está aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. E mais uma vez eu agradeço aos meus amores, Laisa, Mila, Rafa, Ebla, tudo que a gente está criando, maravilhoso, esses 10 anos de mundo da música, vida longa, vida cada vez mais longa, mundo da música. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, gente. Beijo, Tainana. Tinha que mandar um beijo para ela, acompanhou todo.